Ele nasceu em Cafelândia, viveu na zona rural, veio em Bauru, fez jornalismo e a linguagem faz parte do seu dia a dia durante toda a sua trajetória. O Câmara Livre de hoje quer conhecer um pouco da história de Márcio Antônio Blanco Cava. Só que se eu não disser Márcio ABC, alguns vão estranhar. De quem é o Blanco e de quem é o Cava? O Blanco é da minha mãe, Dona Leonor, lá de Cafelândia. E o Cava é do meu pai, que já morreu há algum tempo. Espanhóis? Ambos espanhóis. Quer dizer, espanhóis, os avós espanhóis. E eles já nasceram aqui e tal. Mas tudo família, tudo raça mala. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 3. 2 irmãos e uma irmã. Seus pais, a sua infância, você se recorda do que deles? Olha, eu nasci no sítio, né? Nasci de parteira, no meio da tarde, uma tensão muito grande, porque eu nasci praticamente morto, né? Eu nasci, a parteira era muito experiente e o meu pai teve que ajudá-la, né? Então, o fato é que eu não saía, a parteira não conseguia me tirar, porque eu nasci grande, eu nasci com mais de 5 quilos. E aí meu pai teve que ir lá e acabar de puxar e ele caiu de bunda no chão. Foi um drama todo para eu nascer. Então, por incrível que pareça, essa é a minha primeira lembrança, embora eu não tenha participado conscientemente desse fato, né? Então eu me lembro muito desse início todo da vida no sítio, né, onde eu morei até os 7 anos e depois ainda continuei convivendo, porque avós, tios continuaram lá, né? Então eu estava sempre nesse meio. Então essa é a primeira lembrança. Agora a lembrança básica é de pais que sempre me deram toda a liberdade e apoio para que eu pudesse fazer o que eu sempre quis na vida, embora sempre com muito rigor, né? Eu trabalho desde os 14 anos, né? Então havia essa, não é cobrança, né? Era uma coisa até na época para famílias como a minha, que não eram famílias ricas, né? Era muito natural que desde cedo os filhos trabalhassem, né? Faziam parte dessas gerações. Exatamente. Então, relação. Quer dizer, para mim era uma coisa super natural. 10 anos de idade, eu ia para a roça lá, limpar tronco de café, fazer alguns... Não que isso fosse um trabalho, era mais uma diversão. Sim. Até eu junto com os meus primos e tal. Mas eu comecei a trabalhar para valer com carteira assinada e tudo mais com 14 anos. Então, havia essa... Era também uma necessidade para você se manter, né? Mas também havia um apoio muito grande. Depois, quando eu comecei a estudar, sempre tive essa liberdade de fazer o que eu queria, nunca tive cobrança, faça isso, faça aquilo, né? Então sempre houve uma compreensão legal. Embora as relações da época, de famílias como a minha, que vieram do sítio, nem sempre eram relações como hoje, né? Uma relação muito aberta, muito... as pessoas conseguem conversar melhor, né? Na minha época era um pouco diferente, havia muitas barreiras, muitas dificuldades nesse relacionamento, principalmente com o pai, né? Que era uma coisa mais... que tem a ver até com o livro aí. Você começou a escrever logo jovem, mesmo no jornalismo, eu digo. No jornalismo, olha, eu acho que nada eu comecei muito jovem, viu? No jornalismo eu não fui aquele cara que aos 9, 10 anos, 11 anos, sei lá, falei assim, nossa, eu quero ser jornalista, entendeu? Eu não tinha uma ideia concreta do que eu queria ser e nem a ideia concreta do que fosse ser um jornalista, né? Então eu pensei em ser muitas coisas quando eu era menino, né? Pensei em ser médico, adorava música, eu sempre gostei, embora seja horrível em todos os sentidos, desafinado, não sei cantar, não sei tocar, não sei nada, infelizmente. Embora eu seja assim, eu adorava ver maestros, sabe, brincava muito disso. Então tinha algumas coisas que lá atrás eu gostaria de ser um dia que acabaram saindo da minha frente e acabou ficando o jornalismo, que eu só fui tomar gosto pelo jornalismo, eu já estava no colegial, né? Então, quer dizer, então foi uma coisa que não é assim, tá no sangue. Eu acho que não, no meu, não. Acho que foi uma coisa que eu passei a gostar quando eu já era
um adolescente, aí entrando na juventude, digamos. E como surgiu a experiência, só para pontuar, com o jornal que havia na cidade, então? Eu e um amigo meu, o Sérgio Bento, que aliás atua aqui em Bauru, aliás, há algum tempo já, ele é de lá também, de Cafelândia, e nós montamos um jornal, e que inclusive rodávamos em máquina de Xerox, né? A gente conseguiu uma máquina grande da Xerox na época, então era um jornal, mais ou menos um tabloide. E nós fazíamos o jornal numa máquina elétrica, né, não havia computador, isso foi em 83, 84, não havia computador para a gente. E nós fazíamos na máquina elétrica, né, a base do jornal, colávamos anúncios, era uma coisa complicadíssima, e depois rodávamos no Xerox. Então ficava um tabloide, você abria mesmo no jornal normal, só que era em Xerox, né? E aí nós começamos a trabalhar, chamava-se O Folheto. E aí a gente começou a trabalhar com a política local, fazendo sempre aquele jornal, né? Jovem, você já viu como é que é, né? Você sabe muito bem disso, questionador, né? Sempre crítico. E teve uma época muito legal lá, que a gente deu uma agitada boa na cidade. E isso durou uns 3, 4 anos, mas aí começou a bater de frente com muita gente, dificuldade de manter o jornal. E aí eu já estava concluindo a faculdade também, e já tinha muitas ligações com Bauru e acabei vindo para cá. As suas relações com Bauru desde a juventude é em função da universidade? Da universidade. Comecei em 82 na Fundação Educacional de Bauru. Então eu trabalhava em Cafelândia, né, que fica a 80 quilômetros aqui de Bauru, eu trabalhava durante o dia e à noite vinha na faculdade e voltava para lá todo dia esse trâmite. Um primeiro recorte aqui. A literatura no meio do jornalismo surgiu em que circunstância? Escrever livros. Olha, surgiu por acaso, né? O meu ex-sogro, né, que já faleceu, Álvaro Vilas Boas, ele foi inclusive presidente da FUNAI, diretor da FUNAI aqui em Bauru também, na regional e tal. Ele era um cara que gostava muito de contar histórias, ele tinha uma experiência longa, gostava de escrever também, escrevia muito bem, embora nunca tenha publicado o livro. E aqueles almoços de domingo, né, de família, na casa dele, eram intermináveis, com longas histórias. E aí ele me contou a história, um caso, né, do Parabala, que é um caso que teria realmente se passado em Assis, na região de Assis. E a partir desse caso, eu acabei desenvolvendo essa ideia de fazer o livro. Na época, inclusive, isso foi em 95, mas em 94, 95, eu disse para ele, vamos escrever um livro, essa história é sensacional, vamos escrever junto. E aí começamos a bolar aquele projeto e ele morreu, tipo 1 ano depois, né? E aí ficou na minha cabeça aquela ideia. E aí 2 anos depois eu comecei a escrever. E aí foi uma coisa natural, porque muitas vezes você começa a fazer uma coisa e para, né? Foi só aquilo. Mas para mim foi uma coisa que acabou puxando outras, e aí eu fui e não parei mais de escrever desde aquela época. Aproveitar que você contou a história da origem do Parabala, estou falando que você começou a escrever em 98 e concluiu em 2002. Isso. O Pater surgiu de onde? Do que? A ideia? Eu acho que é difícil, né, você falar de onde surge determinada ideia. Né? Ou como? Às vezes até acontece, né? Você pega um fato, né, um recorte daquele fato, como foi o caso do Parabala, né? O primeiro livro. Esse é um caso que dá para fazer uma história a partir dele. No caso do Pater, não havia um determinado caso, assim, que eu... Houve vários segmentos aí que eu fui tomando aqui e ali, né, para poder reunir a história. Mas a ideia básica surgiu do nada, né? Quer dizer, a gente fala do nada, não é bem do nada, né? Ela surge, eu acho que toda ideia ela surge de algumas influências, de algumas coisas que você ouviu, de algumas coisas que você está acompanhando, né? Então ali aquilo acho que vai formatando na sua cabeça algo que vira, né? É uma ideia, uma história. Mas veio um insight inicial que tinha o menino, o pai, o menino estudante, o pai do exército? Eu tenho algumas situações, e isso ocorreu também nos outros livros, que durante a escrita
eu tenho assim uns insights, por exemplo, na madrugada, às vezes eu acordo com uma ideia em relação àquela história que eu estou escrevendo, né? Então eu vou lá e falo, pô, e são ideias, eu até brinco porque às vezes eu tenho melhores ideias dormindo do que acordado, né? Então eu acordo com aquela ideia e vou levar isso adiante no livro que eu estou escrevendo. No caso do Pater já ocorreu um pouco o contrário, porque eu não tinha ideia de escrever o livro, né? Eu estava inclusive escrevendo outro, que eu não publiquei, que está ainda lá sendo penteado. Tá. Mas aí eu acordei numa madrugada com a ideia básica desse livro na cabeça, né? Que é a relação conflituosa, cheia de problemas entre um pai e um filho, né? Que tem a ver também comigo, né? Eu também tive uma relação muito difícil em termos de diálogo com o meu pai. Então, o fundamento, voltando ao que eu estava dizendo, muitas vezes isso acaba sendo consequência de algumas coisas que você tem na cabeça já e nem sabe, muitas vezes, né? Então, quer dizer, quando eu tive essa ideia básica do livro, de criar essa ficção em cima da relação conflituosa pai e filho, aí eu comecei a pensar também que este ano faria, né, nós vamos fazer agora 20 anos da queda do Collor. Sim. Né? E aí, sabe quando vem tudo assim? Eu falei, pô, um coronel, um militar, né, que geralmente é aquela figura mais rigorosa, geralmente mais fechada, né, etc. e tal. E aí tem o movimento dos caras pintados, a gente pode dizer que foi o último grande movimento popular de rua, né, político do país, né? Assim, de rua eu acho que não houve nada depois parecido. Sim. Né? Então, quer dizer, eu fui juntando essas peças e falei, pô, dentro dessa época, né, que foi uma época turbulenta e uma época, acho que decisiva e inédita na história do Brasil, né, o povo e as ruas, se você derrubar um presidente, etc. e tal, eu acabei achando que situar a história nessa época seria o ideal, porque reforçaria a ideia que eu tinha desse conflito, né? E o livro, obviamente, ele não fica apenas nesse conflito entre pai e filho. Ele também trata de alguns temas bastante fortes, até certos tabus, que se eu também me aprofundar neles, falando para o leitor, acaba atrapalhando a surpresa, né, o mistério de algumas situações que o livro trata. Lhe ocorreu, nessas ideias que surgem à noite, alguma vez de você não sentar, não registrá-la e ela evaporar no tempo na sua cabeça? Ocorre. Muitos, quando é dentro de algo que você... Eu acho que quando é uma ideia completa, digamos assim, quando eu falo completa, a ideia é básica, sim, né? Porque o livro é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer, você que está escrevendo não sabe o que vai acontecer. Mas enfim, a ideia básica, né, quando ela surge, é difícil você esquecer. Agora, quando surgem ideias fragmentadas dentro de uma determinada história que você já está escrevendo, se você não for e registrar aquilo, eu deixo um caderno ali do lado, do lado da cama, na cabeceira ali, eu deixo um caderninho, quando eu acordo com alguma ideia, eu anoto ali o fundamento dessa ideia, para não esquecer depois. E às vezes também vou e escrevo já, durante a madrugada mesmo. Você pontua, a exemplo do livro, para fazer um paralelo rápido em relação a essa questão desse perfil aqui, que o pai com o filho Márcio tinham relações conflituosas, o livro trata de um filho com o pai, a questão do exército, diferença de gerações, de conteúdo de formação, e o pai Márcio é mais ou menos benevolente que o autor aqui? Eu acho que o pai Márcio, ele é mais aberto, eu acho, bem mais aberto, né? Tanto que o meu pai foi para mim, que também foi uma experiência que eu acho que eu aproveitei bem para poder evoluir nesse sentido, e eu sou bem mais fácil de lidar. Eu não sou fácil de lidar, não é bem assim, mas eu estou bem mais fácil que o coronel aí do livro. Eu acho que eu tenho uma relação muito boa com a minha filha, uma relação aberta, que não procura não criar entraves, não criar certas barreiras. Eu acho que eu já fui pior, mesmo com ela, né? Eu acho que eu tive momentos ruins de não saber lidar com determinadas situações, de haver feito coisas que depois eu me arrependi,
Mas e tudo isso vai sendo também um aprendizado para você, lá na frente, não repetir os mesmos erros, né? Acho que hoje eu estou numa fase melhor. O jovem aqui que está conversando é um estudante secundarista, ele amadurece no tempo, no livro Pater, e ele tem uma relação difícil com a carta, com um anônimo na história aqui, que você monta. Primeiro, você explicar se você escolheu naturalmente Sumaré como apenas uma fixação de tempo, ou ele apareceu geograficamente mesmo na sua cabeça? Eu peguei aí porque é uma região que tem algumas ligações, né? Tem algumas pessoas que eu gosto muito que moram nessa região, e tem também algumas coisas históricas da minha infância. Eu ouvia muito essa coisa do Sumaré, na época da TV Tupi, né? Que ficava por ali, etc. e tal. E então eu acho que, como eu estava dizendo há pouco, eu acho que nada é não vem do nada, né? Acho que sempre tem uma... Eu não planejei assim, nossa, qual será o local? Foi saindo naturalmente, né? E também aí tem algumas relações com a época da ditadura, né? Histórias que eu acabei lendo e sabendo, enfim. E tem a questão também que eu tenho algumas passagens aí do Herzog, da morte dele, que foi no Doicode, no Paraíso e tal. Então tem algumas relações que acabaram vindo assim naturalmente, sem que eu procurasse ter um porquê para botar determinados locais, né, geograficamente. Não poderia ser em outro, mas foram nesses, porque acho que por causa de algumas relações, algumas coisas que ficam na cabeça e você acaba optando naturalmente. Tem uma carta anônima que conversa com o jovem. Eu, naturalmente, como jornalista, a primeira coisa que eu lhe perguntei, mas você conta quem é o cara da carta? Ela instiga nessa relação. Porque propositadamente você deixou. Porque nós jornalistas queremos saber tudo, né? Tem esse lado do jornalismo que é realmente você, na hora de escrever literatura, precisa dar uma controlada, porque senão você acaba querendo explicar tudo, né? E se você avaliar na vida nem tudo se explica, né? Tá. É muito difícil tudo ter uma explicação, como a gente, jornalista, gosta que a vida tenha explicações, né? E na literatura eu acho que a gente acaba pendendo um pouco para esse lado também, né? Acho que muitas coisas não devem nem ser explicadas, né? Eu acho que o leitor é que tem que tirar. Você teve que se patrulhar muito o jornalismo que está engajado, você naturalmente com o escritor, para deixar esse ambiente do jeito que ele precisa ser mesmo. Eu acho que eu me patrulho sim, porque como jornalista e também como comentarista na TV, você sempre quer, primeiro, buscar a verdade, né? Qual é a verdade? É difícil, né? Mas buscar realmente o fundamento daquela história, né? O que se passou exatamente, e também fazer uma crítica, né? A gente sempre é muito crítico, né, em relação às coisas que acontecem. E na literatura, no romance, se você jogar com essas ferramentas, você pode atrapalhar tudo, né? Porque fica uma coisa mastigada que o leitor vai... Porque não é uma história de política do Brasil, né? O Pater, né? Não é uma história real, é uma ficção criada em cima, aí sim, de um momento político que o país viveu. Não é para ler pensando por causa de ter um estudante secundarista com um pai militar envolvendo o ambiente da história do impeachment do Collor, um livro sobre política. Não é um livro sobre política. Eu acho assim, acaba sendo, porque obviamente ele está ambientado nesse gênero, né? Ele é um livro que tem o pano de fundo político, sem dúvida nenhuma, ele trata disso. Porém, é um livro de ficção, é um romance, né? É uma história criada em cima de vários fatos que aconteceram, né? E nos quais eu me baseei para formatar a história, né? Então tem essa relação conflituosa, essa parte da ficção, obviamente que muitas pessoas acabam se identificando com coisas desse tipo,
né? A discussão da relação pai e filho está o tempo todo permeando a obra. O tempo todo permeando a obra, quer dizer, tem a relação dele com os amigos dele, com as namoradas, com a família, enfim. Então é um livro que trata dessa relação conflituosa entre pai e filho, mas não para por aí. E tem também o lado do coronel, né? Então, que eu procuro também humanizar, né? Esse lado de ver também o que o coronel, um coronel do Exército, com todo aquele rigor, com todas as suas convenções, né, ver o lado dele, porque muitas vezes a gente também trata só do outro lado, né? Acaba criando um monstro, né, sem entender realmente o outro lado. Então o livro também passa por esse lado do coronel, as reflexões dele, etc. E tal. Quanto à carta, as cartas, aliás, que são anônimas, realmente não... E acaba assim, tendo algumas dicas de quem seria, porque tem algumas histórias, como eu disse, que são fortes, como tortura, como outras situações do cotidiano da época relacionadas à ditadura, aquele momento turbulento, e que acabam permeando a obra. Mas eu não tive essa intenção, esse objetivo de buscar quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo, né, no sentido amplo da coisa. Embora seja ficção e romance, você acaba gerando uma expectativa no leitor de que ele pense primeiro sobre o ambiente, um pedaço dele, da fase da história política, e de outro, das relações entre pais e filhos? Eu acho que sim, eu acho que é um livro que ele consegue, olhando depois, eu inclusive mandei, antes de mandar para editoras, eu mandei para algumas pessoas lerem, entre elas eu contratei uma crítica literária, antes de ir para a editora, né? Então eu contratei uma crítica literária, que eu não conheço, que é do Rio de Janeiro, é doutora em literatura, né, para olhar a obra e dar a sua visão isenta, né, para que você também... Porque muitas vezes você acha que aquilo é bacana, que está bom, e não está nada bom, né? Então alguém de fora, né, precisa olhar antes de que você leve o projeto adiante. Perfeito. E esses retornos foram muito bons nesse sentido, né, essas pessoas me dizendo que o livro, embora trate de tema político da época, também tem esse lado muito humano, né, que corre paralelamente à questão política. Então eu acho que isso foi sim uma boa, acho que eu consegui reunir, né, esses dois lados, né, da situação aí dentro do texto de uma maneira que seja interessante para o leitor. Essa crítica literária que a gente contratou para avaliar a obra, começa o parecer dela mais ou menos assim: Márcio, há muitos anos que eu faço esse trabalho de crítica literária, de análises, de dar pareceres para obras. E pela primeira vez eu li um livro com prazer, né, desses trabalhos, etc. e tal. Então isso já é um sintoma de que realmente não é uma história que fica pegando muito pelo lado político, é história chato, né? Tá. Chato no sentido da proposta, porque se você faz um livro político, vou contar um determinado momento da história do Brasil, ótimo, é a proposta, perfeito, né? Temos vários ótimos livros sobre isso. Agora, se você se propõe a escrever um romance, né, e acaba caindo muito no lado político, factual, eu acho que aí se torna um pouco cansativo. E aí eu acho que a coisa ficou bem dividida nesse aspecto. 2002 você lançou o Parabala. Nós estamos gravando aqui exatamente há 10 anos desse horizonte literário como autor, como escritor em você. A primeira questão é se, após 3, Parabala, Desrumo e Pater, se a sua própria linguagem, a forma de escrever, se você sentiu modificação ou não ocorreu. Eu me sinto melhor hoje, eu acho que é uma coisa natural, acho que acontece com todo mundo, né? Eu me sinto um pouco mais à vontade para escrever literatura, né? Em relação à linguagem, esse livro, ele muda, ele altera muito a forma de linguagem que eu utilizei nos 2 anteriores. Os 2 anteriores, até pela sua contextualização mais agreste, o primeiro, Parabala, ele se passa no início do século XX, né?
Então, quer dizer, ali tem uma linguagem muito mais agreste, até pendendo para o regionalismo, né? Não tem como a gente não se inspirar nos grandes autores, né? E, então, tem essa linguagem um pouco mais difícil, mais rebuscada, né? O segundo, que foi o Desrumo, tem, além disso, tem também uma linguagem, de certa forma, inventada. Eu inventei algumas coisas em termos de linguagem no livro. Essas duas experiências, o retorno dos leitores, né, foi de que para entrar no livro foi difícil. Depois eu tive muitos retornos que me disseram exatamente isso. O começo foi complicado, depois quando eu me senti dentro da história, aí eu não consegui mais parar de ler e a coisa fluiu naturalmente. Esse livro, esse último agora, o Pater, que é o terceiro, ele não vai ter esse problema para o leitor, porque até por se tratar de uma história urbana, né, uma história muito mais próxima da nossa realidade, foi outro dia, né, que se passou, ela traz consigo também uma linguagem muito mais próxima do leitor atual, né, muito mais fácil para você entrar. Então, desde o início já tem alguns retornos, né, embora o livro tenha sido lançado oficialmente agora na Bienal de São Paulo, há 15 dias, mas já tem alguns leitores me dizendo exatamente isso. Olha, esse eu já entrei e já estou na página 50, assim, entendeu? Vai muito mais fácil. Porque a linguagem, a proposta desse livro, é ter uma linguagem realmente mais próxima do leitor. Você se refere à questão da invenção da linguagem e de estilo no Desrumo. No Desrumo. Lançado em 2010, começou a escrever em 2003. Isso, exatamente. Você fez propositadamente essa questão da criação no Desrumo? Foi. A história principal, a maior parte da história do Desrumo, ela se passa no meio do século passado também, né? Então, há uma situação parecida com a do Parabala, no sentido ainda de ter uma linguagem próxima dos regionalistas, né? Porém, aí eu acrescentei algumas coisas minhas, de propósito, né? Fiz alguns jogos de linguagem que, se você analisar, né, vai ser uma escrita errada, né? Porque não se escreve do jeito como eu escrevi muita coisa em Desrumo, né? Mas foi de propósito para suscitar até uma discussão em torno de algumas formas de linguagem, né? Então tem lá, tipo, a gente às vezes você fala uma frase, aquilo que se passou em 1990, por exemplo. A gente fala, aquilo que se passou, aquilo que se, né? Aquilo que se. Não há uma separação. Então no Desrumo, tudo que vem depois do que, eu botava um hífen e o se. Então ficava que, hífen, se. Tá. Né? Então, esse é só um exemplo, né? Então, algumas coisas que eu também aproximei com a maneira de falar, né? Que o protagonista, lá, o cara que narra, ele é um velhão já, e ele tem uma linguagem meio rural, meio bronca, etc. e tal. Então, ele que está escrevendo, então eu tive essa possibilidade dessa licença poética, né? Porque não era eu, entendeu? Era o personagem lá que estava fazendo esse tipo de linguagem. Só para fazer uma citação, o Parabala começou a escrever em 98 e terminou em 2002, o Desrumo em 2003, concluiu em 2010, só que o Pater você escreveu em 40 dias. Foi isso, rapaz. Eu não tenho vergonha de dizer isso, sou muito vagabundo para escrever, embora eu goste muito. Vagabundo entre aspas. Porque como não é um ofício principal, pelo menos não é disso que eu vivo, eu antes sou jornalista, né? Sim. Então, quer dizer, o escritor ele corre paralelamente, né? Então, muitas vezes você acaba tendo dificuldades até em consequência da sua vida jornalística, né? Que muitas vezes está em momentos complicados, em momentos de muito trabalho, então isso dificulta a escrita, né? Mas eu acabo, pelo menos nos 3 livros que eu escrevi, os 3 romances, nos 2 primeiros, aliás, eu acabei escrevendo lentamente, sem a preocupação de terminar, né? Isso também acaba influenciando.
E também burilando muito, porque, exatamente por causa dessa linguagem, essa coisa toda. No Pater, foi um pouco diferente, porque foi uma ideia abrupta, pelo menos a ideia básica do livro, que me caiu numa madrugada e eu comecei a escrever compulsivamente. Quando eu vi, eu tinha acabado o livro, né, 40 dias depois, foi entre outubro e novembro de 2011. Né? Então foi uma experiência, assim, para mim, absurda, porque eu não imaginava que fosse acontecer isso, né? E foi uma coisa muito diferente do que aconteceu com os outros. E aí, em 40 dias, ocorreu com você de ficar horas e horas e horas escrevendo? Aconteceu, né? Muitas vezes eu virei à noite escrevendo. Eu não tenho disciplina para escrever. Eu vi uma entrevista outro dia de me foge o nome agora, um grande escritor inglês na Flip, e eu não me lembro agora exatamente quem falou, mas enfim, a frase desse grande escritor é: se você quer ser um escritor de verdade, você tem que todos os dias, até no máximo 10 horas da manhã, estar na sua mesa de trabalho fazendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa. Então eu falei, pô, então eu nunca vou ser escritor, porque eu não tenho essa disciplina. Eu às vezes escrevo de madrugada, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. É uma coisa que vai naturalmente. Porque você tem que para escrever, primeiro, você tem que estar num momento de inspiração, porque senão sai porcaria, né? O escritor em si não chega a ser, do ponto de vista comportamental, uma boa e saudável provocação ao jornalista diário que está lá pressionado pelo tempo? Eu acho que você sim. Tanto viveu? Porque tem que cumprir espaço e tempo, pressionado pelo fechamento. É verdade, porque no jornalismo a gente que trabalhou muito nisso, você trabalha ainda. Eu estou fora nesse momento do jornalismo diário. Mas a minha vida inteira profissional foi de jornalismo diário. E é uma cobrança nós mesmos, né, nos cobramos. E fora a cobrança do próprio sistema, né, que tem o horário, tem o fechamento, tem aquela coisa toda. E na literatura, pelo menos no meu caso, é uma coisa que não tem muitas regras, né. Então, eu dei uma entrevista quando eu lancei o Desrumo, eu dei uma entrevista para um jornalista do Estadão. E até eu disse na época, e isso realmente traduz uma realidade para mim, é que o jornalista ele dá muita porrada no escritor, né, no meu caso, porque ele cobra muito o escritor, e o escritor, no meu caso, é um escritor meio vagabundão, né, que escreve lentamente, que não tem esse ritmo, essa disciplina para escrever, como a gente é obrigado a ter no jornalismo diário, né? Então, talvez no meu caso, talvez sempre falando no meu caso, para ter outras situações de pessoas que estão vendo aí, falando, mas o meu caso é completamente diferente, eu estou me avaliando. Então, muitas vezes o escritor pode até ser esse respiro, essa válvula de escape, né, para o jornalista. Aproveitando a primeira história do Parabala e você aqui, você conviveu durante muito tempo com os outros, você assistiu o filme Xingu? Eu não assisti o filme Xingu porque quando passou aqui em Bauru, eu estava envolvido num trabalho de prestação de serviço de uma consultoria de comunicação que me envolveu completamente. E naqueles dias eu estava completamente envolvido e acabei não indo, né? Mas pretendo pegar até para ver e até para ver ali uma certa... até para ver e poder falar com propriedade sobre uma certa injustiça que eu acho que deve ter acontecido, não quero falar ainda, mas só depois de ver o filme, com relação ao meu ex-sogro, né? Que foi um cara, talvez dos irmãos Vilas Boas, talvez ele tenha sido o mais criativo, o mais inteligente, o mais capaz, né? O mais humano de todos, e eu acho que ele ficou fora desse filme, não sei se é feito alguma alusão a ele. E ele participou com os irmãos, ele que dava certo apoio, muitas vezes logístico ou burocrático, né? Então, eu acho que ele deve ter ficado fora desse filme, pelo que eu li a respeito, né? Que só se fala nos outros irmãos, né? Que óbvio, tem os méritos deles, eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus. Claro. Mas eu só acho que houve aí uma certa injustiça nesse ponto, como sempre há. Na história dos irmãos Vilas Boas, né, e eu posso falar isso porque eu estive lá, né, eu vivi, de certa forma, durante 18 anos com a minha ex-mulher, que é da família, então eu pude sentir algumas coisas. E em tudo que se faz, a imprensa,
livros, etc. e tal, há essa falta do registro do Álvaro Vilas Boas, que foi o irmão aí que ele sempre é deixado à margem do processo, injustamente. Embora tenha participado. Embora tenha participado, e ativamente. Né? Ele esteve no Xingu, ele esteve em várias expedições, ele foi presidente da FUNAI, ele trabalhou com os índios, era adorado pelos índios, enfim. Eu acho que há aí um certo vazio que acaba se tornando essa injustiça a qual eu me referi. Mas também não estou aqui querendo criticar filme, nada disso, porque eu nem vi ainda, repito. Eu ainda vou ver para saber, para confirmar essa minha expectativa. O cinema é um aperitivo para você fora do jornalismo, mesmo da literatura? Adoro cinema. Pena que nos cinemas do interior, raramente você tem bons filmes. Né? Os cinemas do interior, desenho animado, que às vezes tem muitos bons, eu gosto, adoro. Mas geralmente é filme para criança e filme de bomba, de o cara arrancando o nariz do outro, né? Então é difícil quando vem um filme razoável. Eu já muitas vezes teve oportunidade de fazer sessão tripla, eu adoro fazer isso. Às vezes pego um sábado, falo, hoje eu vou só viver o cinema. Aí eu vou para o cinema e faço sessões contínuas, assisto 1, 2, 3, ou 1, 2. Então, cinema para mim. E o cinema, eu acho até eu já escrevi isso no meu blog, eu acho difícil as pessoas viverem sem música e sem cinema. Porque tem pessoas meio alheias, né? Que, a pessoa não ouve música, a pessoa não vai ao cinema, não lê, né? Quer dizer, a gente está tudo bem, a gente está num meio também que é até necessário que você participe de tudo isso, mas é uma coisa tão fantástica, né? O cinema, você entrar, ver aquele filme naquela telona, aquele ambiente todo, ou mesmo quando você pega o DVD, né? Enfim, eu acho o cinema uma coisa apaixonante que eu gostaria um dia de poder, de alguma forma, me envolver numa produção. A caminhada é apenas um exercício físico ou ela tem uma outra funcionalidade no seu dia a dia? Terapia total, terapia total. Exercício físico, sim, não há como você, né? Eu sempre procurei fazer algum tipo de exercício, já fiz academia, essa coisa de andar muito. Eu não corro porque eu fico preocupado com certos problemas que a corrida pode ocasionar. Nunca fui acostumado a correr, mas andar eu ando em média 7 a 10 quilômetros por dia, né? Então é uma coisa muito gostosa fisicamente, né? Uma coisa que o organismo depois vai te chamando para fazer aquilo, e terapia mental, né? Quando eu saio para andar, boto fone de ouvido, ouvindo música, é ali que eu consigo refletir sobre várias coisas da realidade e também da ficção, né? Muita coisa vai surgindo ali. Eu costumo falar para algumas pessoas com quem eu trabalho, né? O Gilmar, por exemplo, Gilmar Dias, que a gente trabalha muito junto em algumas consultorias de comunicação, alguns trabalhos, eu digo para ele, esse problema que a gente está enfrentando agora à tarde, eu não estou conseguindo resolver, mas hoje à noite eu te dou uma resposta legal, porque eu vou andar hoje e ali a coisa flui de um modo muito bacana que você vai conseguindo resolver, sabe? Pensar em soluções, criar alternativas, desenvolver ideias. A caminhada para mim traz esse benefício. E convivência com o animal? Adoro cachorro. Embora no momento eu não tenha oportunidade de conviver, porque eu estou numa fase de transição aí, eu pretendo me mudar em breve para um local um pouco mais rural, digamos assim, um local que tenha mais espaço. Hoje eu vivo num apartamento, né? Mas a minha filha tem uma cachorra que a gente passeia com ela direto, e eu adoro animal, sou pela causa dos animais, né? Assim, eu trato um animal como diria o Magri, que acho que é da sua época também, você lembra do ministro? Sim. Que ele falou que cachorro também é um ser humano, né? Aquilo foi folclórico na época, né? Óbvio que o cachorro não é um ser humano, mas ele deve ser tratado como um ser vivo, né? Como todos os animais, aliás. Só para fazer um parêntese no escritor aqui,
você tem a sua história bastante conhecida relacionada ao jornalismo, ao Diário de Bauru, mas você tem uma passagem também pela assessoria da USC, eu quero citar aqui a Rádio de Lins, porque essas as pessoas não conhecem, ou te ver como a editorialista na TV Tem, TV Modelo, ou do Diário de Bauru, ou do Bom Dia, das relações naturais do jornalismo que você cumpre ou já cumpriu, mas tem uma passagem por Prudente, Lins e assessoria aqui no meio do caminho. Tem. Olha, eu acho que eu já fiz, eu digo em algumas reuniões que eu faço aí, às vezes, né, alunos, né, vai na faculdade, eu já dei aula também e tal, que eu já fiz de tudo um pouco, né, trabalhei em rádio, TV, revista, internet, jornal principalmente, né, já fiz até, e é verdade, já fiz até assessoria de imprensa para funerária, quer dizer, que é uma coisa, né, que fala, nossa, o que é isso? Mas já fiz. Né? Já transmiti carnaval no rádio. Imagina transmitir carnaval no rádio, é uma coisa super complicada, né? Porque carnaval é imagem, né? Carnaval é imagem. E a gente fazia transmissão de carnaval no rádio, quer dizer. E fiz também esporte, já fiz transmissão na própria TV Tem da Copa de futsal deles. Transmiti vários jogos pela TV Prevê, de basquete, vôlei, futebol. Então eu fiz muita coisa dentro do jornalismo. O rádio foi lá atrás, né? Foi em 1990, eu estava em Prudente, aí recebi uma proposta legal da Lins Rádio Clube, que na época queria fazer um jornalismo regional forte, e eu fui para lá para montar uma equipezinha lá e fazer um trabalho jornalístico. Mas fiquei pouco tempo lá também, porque logo depois surgiu a possibilidade de voltar para Bauru, né? Então, e é onde eu queria atuar. Né? Eu sempre gostei muito de Bauru, porque eu estudei aqui e eu já gostava da cidade. Né? Comecei a estudar aqui em 82, fui até 86, 87 e já tinha um carinho muito legal pela cidade. Sempre gostei de Bauru, acho fantástica a cidade, né? Essa coisa de permitir que você se integre a ela. Né? Você não encontra isso em todas as cidades, não são todas as cidades que são assim. Eu senti dificuldades em algumas outras. Né? Sim. Mas Bauru é uma cidade que realmente você se sente muito, muito à vontade, talvez até pelo perfil da cidade, que é uma cidade muito, ela rebanha, né, muitos públicos de fora, né, até pela sua característica universitária, muitas escolas, né, muitos serviços ferroviários, né, vindo de todo quanto é lugar. Enfim, e aí, mas voltando, eu trabalhei em rádio, mas pouco tempo, né? Foram apenas alguns meses e foi uma experiência fantástica, eu adorei também, gosto muito de rádio. O início, você falou lá no começo sobre jornalismo, como surgiu a ideia de ser jornalista, eu lá atrás queria mesmo ser narrador de futebol, né? Tentou? Chegou a experimentar alguma coisa? Mas o que eu fiz foi algumas coisas na TV, né? De transmissão de futebol de salão, na TV Prevê, na TV Tem, né? Na época da TV Modelo. Sim. Mas nunca levei adiante, porque aí a profissão também vai te abraçando e muitas vezes você não vai pelo caminho que você achou que fosse, né? Muitas vezes a profissão não vai te levando, você vai, é um turbilhão, né? Você sabe como é. Sim. Jornalismo diário, muitas vezes a hora que você acorda, você já está num caminho que você jamais pensou trilhar. Então, eu nunca tentei realmente, porque também eu achava que eu não tinha uma voz boa, né? Eu sou de uma época que, para trabalhar em rádio, você tinha que ter vozeirão, né? Como o seu, por exemplo, uma voz mais postada. A minha voz nunca foi muito boa para rádio, né? Então, eu também tinha essa dificuldade, eu tinha essa autocrítica, então eu também procurei trilhar outros caminhos. Algumas questões rápidas pessoais. Você gosta de ouvir o quê? Música? Eu sou muito eclético, muito eclético. Eu gosto de todas as músicas. Você pegar lá o meu MP3, MP4, essas coisas, que minha filha que faz tudo pra mim, ela grava tudo, eu só ponho no ouvido. Né? Então, você pegar lá tem de tudo, né? Tem desde Bob Marley até Benny de Paula, né? Tem desde Rolling Stones e Beatles até MPB, Chico Buarque. Eu gosto muito de MPB, né? Acho que é o preferido, né? Acho que é a minha preferida. Mas eu gosto da música, eu não levo muito em conta o gênero, porque eu ouço música no sentimento. O que aquela música me traz, né?
Mas lhe incomoda algum nível de qualidade? Você tem um parâmetro? Eu não gosto de muita coisa, né? Sim. Que tem aí de aquelas musiquinhas lá de tchum, essas isso pra mim é gozação, piada, não é música. Tá. Né? Embora eu respeite todas. Por quê? Porque se tem um público que gosta, aquilo deve estar fazendo bem para alguém. Sim. E eu acho que um dos papéis da arte é esse, né? Não é apenas você retratar um momento da sociedade, da humanidade, da política, do que quer que seja, né? Eu acho que a arte também tem esse papel de fazer alguém se sentir bem, alguém refletir, alguém questionar, ou alguém simplesmente se divertir, né? Eu acho que também tem esse papel. E, então, não é porque eu não gosto de certas músicas, de certos gêneros, né, que não vai ter, que isso é errado, que isso é ruim. Eu não vejo assim, viu? Eu não consigo falar assim, essa música é ruim, essa música é péssima, essa música não serve. Eu acho que tem música que é feita realmente para isso, para entreter, para divertir, para dançar, não precisa dizer muito. E eu não acho que isso seja errado. Se tem um público que curte, acho que tá bom, estou fazendo o papel dela. É uma coisa, vamos para a religião, né? Não adianta você ficar criticando, você é de uma religião e critica a outra, né? Acho que aquela religião, cada religião tem seu público, né? Seria o mesmo no futebol, né? Pô, o que seria do Palmeiras se todos fossem corintianos? Você tem uma religião especificamente? A minha família, a formação da minha família toda vem católica, mas eu não vou em igreja, como diz o meu amigo Sérgio Bento, eu não vou em igreja, graças a Deus. Mas eu acho assim, eu acho que tem as religiões, né? Acho que nenhuma delas pode ser condenada por outra, né? Porque eu acho que todas têm alguma coisa boa, porque não é possível que religiões que reúnam milhões ou milhares, ou sei lá, centenas dentro de uma igreja, não levem algo de bom para aquele público que está ali. Então eu acho que a religião ela deve ser respeitada de acordo com a filosofia de vida de cada um, o momento de cada um. Hoje tem gente que é evangélico, mesmo pode ser católico ou vice-versa, isso acontece. Quer dizer, então, mas eu não sou nada. Eu gosto de ficar de fora, né? Eu não tenho essa pegada religiosa, não. O que te alegra? Minha filha. O que te aborrece? Gente chata que fica criticando tudo. Porque aí é um pouco pelo lado do jornalismo também, né? A gente é muito jornalista e isso talvez venha até do próprio exercício da profissão. Talvez eu até tenha enjoado de mim mesmo, que em momentos critiquei muita coisa que... Acho que a crítica ela tem que ser sob medida, né? Então muitas vezes você vê pessoas criticam e não fazem nada de positivo, nada de realmente que tenha conteúdo para a sociedade. Como é que você lida com o jornalista do ponto de vista da indignação diária, desse exercício que pressiona no jornalismo, principalmente como um editor, como você o é há tanto tempo, e o escritor, para fazer um paralelo, onde você pode ser bem mais, não sei se é complacente ou benevolente com a tua própria obra, sem a pressão do exercício da indignação diária? Porque quando você escreve, né, literatura, você pode ser até um safado, um cafajeste, um assassino, né? Você quando você escreve ficção, né? Então, quer dizer, eu acho que a ficção permite ao jornalista, no meu caso, óbvio, a ficção me permite fugir um pouco desse parâmetro, né, tão rigoroso, pelo menos a gente busca ser rigoroso com a gente mesmo, né? Que é seguir regras, que é seguir aquela ética que a gente busca, né, para a nossa profissão, seguir todos as vertentes que te empurram para um lugar do jornalismo que você sempre quer estar, ou seja, você como jornalista quer ser o cara correto, o cara que diz a verdade, o cara que leva para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador, o fato nu e cru,
Mas eu pergunto, o que é a verdade, né? O que é o fato nu e cru? O que é a realidade, né? Muitas vezes a sua realidade, a realidade que você olha, o fato que você acabou de ver, é um, e para mim, que vi ao mesmo tempo que você, é outro, né? Então eu acho que no jornalismo existem algumas técnicas que você precisa seguir exatamente para que essas diferenças de visão, né, não atrapalhem a formatação do seu texto, daquilo que você quer levar para o público. E isso na literatura você já não precisa se preocupar, né, porque a literatura, enquanto ficção, né, é algo em que você se deixa levar por um momento, por uma opinião que você tenha a respeito de determinado assunto, ou simplesmente por aquilo que o próprio livro, o próprio texto se encarrega de fazer, que é levar você a ser apenas um personagem também daquela história. Embora você não participe da história enquanto personagem, você acaba sendo um personagem a mais daquele processo. Isso acontece muito. Você começa a escrever uma história e quando você vê os caras lá da sua história que estão comandando tudo, você apenas está sendo alguém ali porque está escrevendo, amando desses personagens. Tem hora que parece psicografar alguma Psicografando, coisa. Exatamente. Deixa o outro fazer por Exatamente. Mim. Porque quando você cria um personagem, ou os personagens, né, eles tomam forma realmente, né? Eles realmente passam a... Senão você não consegue escrever ficção, né? Você acaba escrevendo histórias, se você não der para o personagem essa liberdade, se você não entrar com tudo de cabeça nisso, você acaba escrevendo coisas superficiais, né? Realmente, para você fazer um livro que vale a pena, um texto que vale a pena, de ficção, o personagem tem que comandar as rédeas da situação, senão acaba sendo algo muito superficial, algo que não cria interesse no leitor. O leitor acaba não se identificando com aquilo com o conteúdo que você escreveu. Márcio, quero agradecer o seu retorno aqui conosco e convidá-lo para as pessoas que estão aflitas, como a gente está falando aqui, onde elas podem encontrar o Pater, né? Ou a forma de procurar, se são nas livrarias tradicionais, e um breve comentário sobre o final, o que os leitores, na visão do autor, devem esperar dessa terceira geração sua, vamos chamar assim aqui, das relações da escrita com o Pater. Olha, o livro foi lançado oficialmente na Bienal, eu estive lá, há 15 dias, mais ou menos, e em seguida, esta semana do dia 20 passado, começaria a distribuição para as livrarias e para as lojas de internet. Na internet eu já vi que tem, você digita lá, já sai, e hoje é muito fácil, né? Literatura, sim, livros você compra muito pela internet, embora eu prefira das livrarias, eu gosto de ir na livraria, pegar o livro. Mas já está sendo, a distribuição já começou. Obviamente que tem casos que você vai chegar na livraria e não vai achar, mas é só pedir que a livraria manda buscar. Isso é um processo natural. Em relação ao que o leitor pode esperar, acho que ele pode esperar uma história comovente, né, que pode se encaixar na realidade de muitos pais e de muitos filhos, né? Quando eu escrevi o Desrumo, teve muita gente que falou, nossa, quando você escreve lá, quando o personagem ainda é moleque, eu me identifiquei com muitas coisas, né? Com aquela situação, aquela história que você conta, etc. e tal. Eu acho que no Pater tem muito disso também, é uma coisa muito mais próxima do leitor atual, né? E vai trazer essa identificação com toda certeza. E eu acho que é uma história que acaba sendo comovente, uma história humana, né, que não procura encontrar vilões ou mocinhos, né? Acho que é uma história como a da vida, né? A vida não tem vilões e mocinhos, a vida está aí, num momento você é vilão e em outro você é mocinho. Muito obrigado, Pater Márcio ABC, Márcio Antônio Blanco Cava, foi o nosso personagem de hoje no Câmara Livre.